Publicitários, jornalistas, marqueteiros, locutores, designers têm programação garantida essa semana, viu? Isso porque começou ontem aqui em Blumenau a 17ª edição da Semana da Comunicação da FURB. Palestras, workshops e mesas redondas com profissionais renomados da comunicação vão marcar presença nesse evento. O tema desse ano é o tempero que falta na comunicação. Bom, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu já estou aqui com a Luísa Nascimento, que é a coordenadora do evento. Também aqui ao meu lado está o Daniel Cauno e o Guilherme Machado, que são também da Ovo Produtora, de Porto Alegre. E ainda estou aqui com o Paulo Tiefenthaler, que é diretor, roteirista e ator. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Paulo, você inclusive esteve ontem nessa participação desse evento e falou um pouquinho desse tempero a mais na comunicação? Sim, ontem foi a abertura e tive o prazer de fazer a primeira palestra, que é uma responsabilidade, abrir, né, para tocar um pouco essa energia da semana toda, né? E ontem eu procurei falar bastante sobre a vida da comunicação, né? Partilhando com pensamentos e, né, ideias que eu tenho sobre essa vida no mercado de comunicação dividir com eles todos, assim, tentar ouvir também das pessoas o que eles tinham para dizer. O feedback. O que eles querem ouvir, né? O que eles precisam, porque cada um já traz muita coisa, né? Já tem dentro de si muita coisa. Então, eu não queria falar coisas que eles já sabiam, né? Sim. Tentar ser assim, ó, façam isso, façam aquilo, que eu também não posso, você não pode dizer o que as pessoas têm que ser na vida, né? Mas foi muito prazeroso. Você falou dos programas que participou, o pessoal deve reconhecer a figurinha do Paulo, né? Já deve lembrar. Participou de quais programas já? Eu apresentei 3 temporadas do Larica Total, que a gente chamava de Culinária de Guerrilha, no Canal Brasil, que era um programa de culinária fictício, mas que tinha muito de verdade, na verdade. E apresentei o Rock Go também na MTV, em 2011. Participei no ano passado da série FDP, na HBO, sobre uma história de um juiz de futebol. E agora fazendo novos projetos para 2014. Pilotos de programas. Pilotos novos, vi coisas novas para o ano que vem por aí. Todo com esse temperinho a mais? Sempre, né? Procurando sempre a ousadia, sem medo, quebrar portas. O que acontece hoje, até Luciana, você como idealizadora e com esse tema, é interessante a gente colocar, a comunicação em si, se fica naquele feijão com arroz, não chama mais atenção, precisa de algo a mais. Precisa. Quando a gente estava pensando no tema, trabalhando nessa ideia do conceito da 17ª edição da SECOM, a gente, nas reuniões, começou a conversar. Poxa, mas tá faltando alguma coisinha na comunicação, o que será que é? Aí um falava, eu trabalho com digital, então eu acho que o tempero tá na internet. Outro trabalha com TV, o tempero tá na TV, nas agências, vamos supor assim. E aí a gente chegou nesse conceito, então, falta alguma coisa, falta um tempero. Aí a gente foi trabalhando toda a identidade, toda a comunicação em cima disso, assim. Nessas suas participações até, Paulo, que você teve, a gente até tem fotos da participação dele ontem, inclusive. O que você notou que precisava, que você conseguiu chegar no ponto para que fosse, por exemplo, sucesso aquilo que você atuou, aquilo que você apresentou? Ontem. Eu digo ontem foi a palestra, mas em tudo que você já fez, esse tempero a mais, o que você sentiu que você colocou a mais? Eu acho que tem, assim, um pensamento, quando a gente estuda televisão, estuda comunicação, você tem toda a história da televisão, por exemplo, no Brasil, vamos ficar no Brasil. Então, você pensa assim, o que eu posso trazer de novo, né? Você tem que pensar, estudar e ver o que já foi feito. Né? E você sempre vai ter uma ideia boa, isso aqui não foi feito ainda, vamos fazer isso. Então, assim, não vamos ter medo de propor isso, fazer de verdade. E você corre o risco, pode não dar certo e pode dar certo, né? No caso do Larica, por exemplo, que era um programa completamente anárquico, havia essa dúvida se ia funcionar ou não. Assim, ou vai ser um fracasso total, ou vai ser tão esquisito que vai dar certo, né? E vai abrir portas e tudo mais. E acabou dando certo, então foi assim uma experiência maravilhosa nesse sentido. Porque também não tem que ter medo de errar, né? Não tem medo de errar. Isso é bem importante. O medo de errar faz você errar sempre, na verdade. Errar. O medo de errar é. Se você não tem medo de errar, você consegue chegar lá. Uma hora você acerta. Verdade, verdade. Meninos, vocês dois vão estar também hoje, né? Na Semana de Comunicação. Produtora. Vocês é produtora de vídeo? A Ovo? É uma produtora de conteúdo. E para nós o tempero é mais literal, né? Porque a gente trabalha com produção de conteúdo para o setor gastronômico.
Então, a gente... Por isso, ovo produtora. Exatamente. Isso. A gente começou com uma ideia inicial de seguir o que geralmente tem no mercado de produtoras, só que fazendo um projeto específico, a gente percebeu que é um nicho que não é explorado, que é o nicho gastronômico, produção de conteúdo para gastronomia. Então, a gente viu que é esse temperinho que estava faltando exatamente. E foi o que a gente buscou para se diferenciar um pouco no mercado. Por exemplo, em que conteúdos vocês já atuaram? A gente abriu a empresa, na Ovo, trabalhando com... Quanto tempo tem? Tem meses. Oh. A gente abriu, o Ovo nasceu faz uns 3 meses em abril. Que legal! Para bolar um festival de gastronomia em Porto Alegre, que foi o Festival do Hambúrguer. A gente nasceu com esse Festival do Hambúrguer, assim. Foi mais ou menos isso que o Paulo estava falando, a ideia de arriscar, não ter medo de errar e tal, que na verdade a gente viu a ideia em São Paulo e viu que a cena gastronômica em Porto Alegre estava meio parada, não tinha festivais, não tinha coisas do tipo, a gente trouxe a ideia para lá. Na prática, como é que é a atuação de vocês? Dá um exemplo. Olha, com esse festival a gente fez tudo, desde o planejamento, a pesquisa, até a produção de conteúdo mesmo, que é a parte da comunicação, né? Vídeos, fotos, texto, tudo. Se o pessoal acessar lá, procurar no Google por Poa Burger Fest, Poa Burger Fest. Poa Burger Fest. Isso. Vai poder ver tudo que aconteceu, né? Isso que a gente vai falar hoje. Uma parte da nossa conversa de hoje vai ser sobre esse evento, que foi com ele que a gente nasceu, né? Então, foram 18 restaurantes participando e a gente fazia um vídeo para cada um deles, foto do hambúrguer, eles tinham que criar um hambúrguer para participar do festival, né? E fazer um blog sobre texto de cada restaurante. Então, era esse conteúdo de multicanal assim, que a gente trabalha, que a gente nasceu com esse evento para depois partir para os clientes, né? Em si, trabalhar com restaurantes. Quer dizer, o tempero a mais, no caso de vocês, foi esse lance de eles fazerem algo diferente daquilo que eles já estavam acostumados, por exemplo, fazendo um hambúrguer comum. Isso. Exatamente, até porque no mercado da comunicação, é trabalhado com módulos fechados, assim, principalmente na produção de conteúdo. Então, a gente resolveu especializar porque a gente vai trazer uma base que, para quem trabalha com esse setor gastronômico, vai ser muito mais funcional do que se eles forem procurar uma produtora convencional. Verdade. Interessante, legal a ideia de vocês. Até onde a gente está citando também, né? O meio de comunicação é tão amplo, o leque é tão extenso. Esse leque vai desde de TV, rádio, internet, jornal, é muito amplo e a gente vê que isso tem uma mutação muito grande também em toda a comunicação e as gerações vão passando essa informação de canal em canal, tudo muito integrado hoje. E acho que esse tempero que a gente vai trazer para a SECOM vai passar por um pouquinho de cada parte da comunicação para trazer para os acadêmicos, que é o nosso público principal, e professores e profissionais de comunicação. Paulo, eles são um pouco mais jovens que a gente. Então, a gente tem que evoluir, eu vejo isso, a gente que trabalha em meio de comunicação, evoluir de uma forma mais rápida, porque para eles, tipo, já começando, já entendem melhor aquilo que já está acontecendo. Para a gente, querendo ou não, para as pessoas um pouquinho mais adiante, a gente tem que pegar aquilo que aconteceu e transformar para o nosso link, o nosso meio, enfim, naquilo que a gente está atuando. Eu acho que a gente tem que estar sempre voltando pro início, início, na verdade, porque as coisas se cristalizam muito rápido, né? Então você tem que fazer como quebrar o que está cristalizado, essa zona de conforto que a gente se mexe, né? Tem que sair da zona de conforto. Acho que você e com as pessoas mais jovens que estão chegando, elas chegam sem vícios, então elas chegam com ideias altamente revolucionárias. Se deixar, vai. Sim. Porque o mercado tenta enquadrar. Não, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu lembro que tinha um diretor na Globo, que eu trabalhei um tempo lá, que ele dizia assim, você tem que enquadrar o cara sempre assim. Aí eu discordava, eu falei assim, não, vou enquadrar assim agora. E comecei a criar meu próprio estilo de enquadrar, que eu também fotografei um tempo. Que legal. Então, assim, você tem que respeitar o que já existe, mas também você tem que ali provocar uma mudança, porque senão você cristaliza e vai ficando chato. E é esse tempero que está sendo citado nessa semana. Semana vai até quando? O pessoal que quiser participar, até os curiosos de plantão, como é que funciona? A semana vai até a sexta-feira, dia 30 de agosto, agora. As inscrições já estão encerradas. Mas o pessoal pode acompanhar pela nossa fanpage no Facebook. Que bom. Facebook.com/CalcoFurb. Lá vai ter todas as informações do evento,
um pouco sobre o conteúdo que os nossos palestrantes vão trazer. A gente vai sempre atualizando lá com tudo que está acontecendo no evento. Legal, bacana. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Obrigada mesmo também pelo que já foi colocado e pelo que ainda vai ser colocado hoje na semana, né? E pessoal, então pode, ali tá linkado na página do Facebook para acompanhar também essa semana de comunicação.